Então, gente, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui na aula, na qual nós vamos falar sobre função de transferência. E dentre os principais objetivos que a gente quer alcançar, ao falar de função de transferência, estão os seguintes: definir a função de transferência e determiná-la a partir das equações diferenciais de sistemas de primeira e segunda ordem, determinar as funções de transferência para sistemas com áreas de realimentação, determinar, usando a transformada de Laplace, a resposta de sistemas de primeira ordem e segunda ordens para entrada simples, e determinar o efeito da localização dos polos na resposta dos sistemas. É bastante comum na teoria de sistemas de controle que a gente necessite muitas vezes multiplicar uma entrada por um ganho, com o objetivo de diminuir o erro, né, com o objetivo de compensação. E como a gente poderia resolver isso utilizando a eletrônica? A gente poderia fazer por meio de um amplificador operacional, por exemplo, no qual a gente tem a entrada inversora e a entrada não inversora, né? A saída depende das conexões feitas nestas entradas. De maneira que normalmente a gente utiliza o amplificador operacional como circuito condicionador de sinal. Então, por exemplo, quando a gente utiliza o amplificador operacional, com essa configuração, a gente tem aqui uma entrada VI, tem uma saída V0. E essa saída é uma multiplicação do valor de tensão de entrada, né, vezes um ganho. E nesse caso aqui, para esse amplificador, esse ganho é definido pelos valores de resistências, de realimentação e de entrada que a gente define aqui. Então, nesse caso aqui é importante a gente relembrar que o amplificador operacional ele realiza, né, a diferença entre os valores de tensão nas suas duas entradas, a inversora e a não inversora. Como a entrada não inversora aqui está conectada ao TER, né, a referência zero, a gente tem essa configuração. Então, nesse caso aqui, o ganho de tensão é a razão entre as tensões de saída, né, se a gente passa esse V1 aqui para baixo, né, então esse ganho aqui passa a ser a razão entre as tensões de saída e entrada. Tá ok, galerinha? Então, uma forma de implementar eletronicamente esse multiplicador, né? Porque não deixa de ser um multiplicador, já que a gente está configurando aqui um valor de ganho pelo valor de entrada, a gente conseguiria fazer isso por meio de um amplificador. Outra maneira seria também a gente configurar esse amplificador como amplificador não inversor. No caso aqui, a tensão de entrada é conectada à entrada não inversora. Mas aí o ganho, certo? É dado aqui por essa fórmula. Existem outras maneiras também de a gente configurar esse amplificador operacional, certo? Colocando um capacitor, indutor, de maneira que a gente realize operações matemáticas
de derivada, de integral. Isso está em consonância com o que a gente vai ver aqui na disciplina, quando a gente quer criar controladores proporcional, integral ou derivativo, utilizando esse tipo de tecnologia, né? Nesse caso aqui, a gente consegue construir amplificadores e, consequentemente, controladores utilizando esse tipo de tecnologia. Para além dos controladores, no qual a gente poderia utilizar os amplificadores operacionais para desenvolvê-los, a gente, no estudo de controle de processos, a gente precisa compreender a planta na qual a gente deseja controlar, né? E essas plantas, elas são descritas muitas vezes por equações diferenciais, no qual a gente não consegue representar, né, um sistema tão somente com essas duas configurações últimas mais básicas, que a gente tem a relação de saída sobre entrada como sendo um número. E nesse sentido, né, já que essas plantas, já que esses sistemas que podem ser de diversos tipos, fluídicos, térmicos, massa-mola, por exemplo, a gente vai representar esses sistemas com equações diferenciais, né, que se comportam com o tempo. E para melhorar nossa análise, para facilitar nossa análise desses sistemas em relação ao seu controle, em relação à sua automatização, a gente precisa saber como transformar essas equações diferenciais em equações algébricas por meio da transformada de Laplace. Então, é o que está descrito aqui nesse tópico. As equações diferenciais descrevem como sistemas se comportam com o tempo e são transformadas pelo método da transformada de Laplace em equações algébricas simples, que não envolvem o tempo. E, nesse caso, a gente vai poder realizar manipulações algébricas normais, soma, subtração. Então, a gente vai facilitar a análise desses sistemas quando a gente aplica a transformada de Laplace a essas equações diferenciais. Então, quando a gente faz isso, a gente tem um comportamento no domínio do tempo sendo transformado para o domínio S, o domínio de Laplace. E é aí que aparece o conceito de função de transferência. Então, assim como a gente viu lá com aquele circuito simples de um amplificador operacional inversor ou não inversor, no qual a gente tinha um número escalar, a relação saída sobre entrada era um número escalar. Aqui a gente também vai ter para uma função de transferência essa relação de saída sobre entrada, certo? No qual a gente pode até observar aqui. A função de transferência estabelece a relação entre a saída e entrada por meio da transformada de Laplace da saída e da entrada, com todas as condições iniciais assumidas como nulas. Então, gente, aqui nessa figura 13.1 a gente pode ver a função de transferência sendo representada em um diagrama de blocos, certo? No qual
a gente coloca aqui a função de transferência dentro desse quadrado, no qual a gente tem uma entrada denominada de y e a saída representada de x, certo? Nesse quesito A, a gente está representando um sistema no domínio do tempo. Nesse quesito B, a gente está representando o sistema no domínio de Laplace, tá? Esse diagrama de blocos, ele tem um caráter genérico. Inclusive, se a gente quisesse representar aquele amplificador operacional cujo ganho é o número escalar, a gente conseguiria, certo? Sendo que desta maneira aqui a gente consegue representar o sistema de uma forma mais abrangente, tá? Então, a transformada da saída, é importante frisar que nossa saída aqui a gente está denominando de x e a entrada de y, porque muitas vezes a literatura faz o contrário, né? E até de forma lógica, quando representa a saída com y e a entrada com x. Isto foi porque nesse livro que eu utilizei como referência, ele está representado dessa maneira, certo? Então a saída vai ser a função de transferência vezes a entrada, certo? Se a função de transferência é um número escalar, tal qual a gente viu naquele circuito que tem um amplificador operacional com configuração inversora ou não inversora, tá tudo bem. Esse modelo se encaixa naquele mais simples. E esse modelo também se encaixa em sistemas mais complexos, no qual a gente pode representar a dinâmica do sistema por uma equação diferencial, né? E aí lembrando que quando a gente utiliza a transformada de Laplace para representar aquela equação diferencial no domínio de Laplace, a gente vai ter a função de transferência g de s. Então é importante que a gente revise um pouco sobre transformada de Laplace. A transformada de Laplace de uma função no tempo vai ser a integral, certo? De 0 até infinito, vezes e elevado a menos s vezes t, vezes a função no tempo dt, certo? Onde s é uma constante em que a unidade é 1 sobre o tempo. Então, para a gente obter a transformada de Laplace de qualquer função no tempo, a gente utiliza essa integral aqui. Então, por uma questão de simbologia, a gente utiliza a letra maiúscula f para a transformada de Laplace e a letra minúscula f para a função que varia no tempo, certo? Então, aqui a gente está representando a transformada de Laplace nessa função no tempo, vai ser igual a esse f maiúsculo, tá? Então, com a transformada de Laplace, a gente pode realizar operações algébricas com quantidades no domínio S. Soma, subtração, multiplicação, divisão, da mesma forma que fazemos com quantidades algébricas. Não devemos fazer estas operações no domínio do tempo, considerando que são equações diferenciais. Isto significa que podemos obter uma expressão consideravelmente simplificada no domínio S. Se desejarmos ver como a grandeza varia com o tempo no domínio do tempo, fazemos a transformação inversa. Isto envolve determinar a função no domínio do tempo, que corresponde à expressão simplificada no domínio S. Para a operação inversa, quando a função do tempo é obtida a partir da transformada de Laplace, podemos escrever o seguinte, certo? Que a função do tempo vai ser igual à transformada da inversa de Laplace
daquela função que a gente tem no domínio S. Então, pessoal, a gente tem aqui um exemplo simples, no qual a função no tempo é uma função degrau unitário, na qual o valor dela é 1, a partir do instante zero. Então, a gente pode representar essa função, vou escolher aqui a caneta, a gente pode representar essa função aqui como f de t igual a 1, tá? E aqui a gente está aplicando a transformada de Laplace à função f de t. Então a gente vai substituir 1 no lugar de f de t, que está bem aqui, tá? Para a gente obter a transformada de Laplace. Sendo que aqui, se a gente observar, ó, a gente tem aqui uma função composta. A gente sabe que a integral de... Vou colocar aqui no cantinho, a integral de e elevado a u du é igual a elevado a u mais a constante, certo? Sendo que nesse caso aqui a gente tem uma situação um pouquinho diferente. Então a gente vai aplicar a regra da substituição. Vai fazer o seguinte, menos st igual a u. E se a gente deriva aqui, deriva essa função du dt, né? Du dt, se a gente deriva aqui, a gente obtém que é menos s. Isolando aqui o nosso dt, para depois substituir aqui, a gente vai ter o seguinte, dt é igual a du menos s. Então a gente aplicou aqui apenas uma regra de 3 aqui, tá? Para isolar o nosso dt. Então, a gente vai substituir aqui, ó. Vou puxar aqui para cá. Então a gente vai ter f de s igual a integral de 0 a infinito elevado a u, né? Du menos s. Então por isso que a gente tem 1 sobre s, certo? Elevado a u de 0 a infinito. E aí a gente vai substituir aqui, ó, por menos st, e a gente chega aqui nessa equação. Como é elevado a infinito, né, que quando a gente faz t igual a infinito é 0, menos, né, é elevado a 0 é 1, então fica 0 menos 1, e por isso que a gente tem aqui, por último, né, por isso que a gente tem por último aqui essa situação, que a integral do degrau unitário é 1 sobre s. Então a gente apresentou a vocês aqui, comprovou que a integral, ou que a transformada de Laplace do degrau unitário é 1 sobre s. Então aqui, para a obtenção da transformada de Laplace dessa função aqui no tempo, f de t igual a e elevado a vezes t, no qual a é uma constante. Tá? Então a gente substitui essa função aqui no tempo, coloca aqui na integral para obter a transformada de Laplace, né? E nesse caso aqui a gente tem uma multiplicação
entre potências de mesma base. Então a gente preserva aqui preserva a base, né, e soma aqui os expoentes, fazendo esse jogo de sinal aqui, a gente isolando o t, né, a gente obtém essa situação. Vocês podem chegar aqui nessa transformada de Laplace para essa função aqui no tempo elevado a t, de forma muito parecida como a gente fez no slide anterior. Então, de forma resumida, aqui a gente tem a função de grau unitário, né, e sua transformada de Laplace, e caso a função de grau tivesse amplitude A, observe como é parecida a transformada de Laplace para essa função de grau, né? A gente multiplica pelo valor da amplitude. Isso é explicado por causa de alguns critérios que a transformada de Laplace obedece, como homogeneidade, linearidade, que a gente vai explicar daqui a pouco. Então aqui a gente tem uma outra função bastante importante aqui na área de sistemas de controle, porque a gente faz análise de sistemas quando a gente coloca essas entradas, aplica essas entradas sobre diversos tipos de sistemas. A gente mostrou a função degrau, e aqui a gente tem a função impulso, certo? A gente pode representar a função impulso dessa maneira aqui. A gente consegue observar que a área do pulso ela é 1. Se a gente multiplica aqui 1 sobre K por K, certo? A gente obtém uma área 1. O que é diferente da função degrau unitário, no qual a gente tem o valor de 1 a partir do instante igual a zero. Então, não confundir a função impulso com a função degrau. Repetindo, essas funções que a gente está aqui enfatizando, elas são importantes porque muitas vezes a gente quer testar um sistema, uma planta, quando a gente aplica na entrada esse tipo de função, que na prática poderia ser uma tensão, né? A gente poderia aumentar a tensão para o valor de 1 para 5, caso a amplitude fosse 10 para 10 volts. Nesse caso aqui, a função impulso tem área 1. Então, considere um pulso retangular de amplitude 1 sobre K, que ocorre em t igual a zero e que tem uma largura de pulso K, ou seja, a área do pulso é 1. Então, a gente pode descrever essa função no tempo. Ela vai ser 1 sobre K para t maior ou igual a zero e menor que K. F de t igual a zero para t maior que K. Então, a gente descreveu aqui essa função no tempo, no domínio do tempo. Então, se a gente mantém esse pulso com área 1 e a gente diminui a largura de K, né? Então, a gente aumenta aqui, ó, a gente vai diminuindo essa largura aqui, né? E, consequentemente, a gente aumenta a amplitude para que a área continue sendo 1. Quando a gente faz K tender a zero, a tendência, né, é que esse impulso se torne essa linha vertical com a amplitude tendendo para o infinito. Então, o resultado é um gráfico que é zero, exceto em um único ponto, onde há um spike infinito. Então, a gente pode representar a função impulso desta maneira e com essa simbologia aqui. Lembrando, pessoal, que a transformada de Laplace, né, é a integral de zero a infinito da função f de t vezes e elevado a menos st dt. Né? Então, a gente tem um integral aí. E a gente lembra que a área do impulso é 1, certo? Então,
No limite em que k tende a zero, a transformada de Laplace tende para o valor 1, certo? Então a gente pode dizer que a transformada de Laplace do impulso é 1. Como a área do impulso anterior é 1, podemos definir a amplitude deste impulso como sendo 1. Portanto, a equação anterior fornece a transformada de Laplace para o impulso unitário. O impulso de tamanho alfa é representado por alfa vezes a representação do impulso no tempo. E a transformada de Laplace é alfa, ou A, né? Digamos assim. Considerando justamente a mesma propriedade que a gente vai falar daqui a pouco, tá? E aí vocês podem me perguntar, professor, a gente vai ter que aplicar o conceito da transformada de Laplace toda a vida para obtê-la? Não, né? Na determinação da transformada de Laplace de funções, não é necessário calcular as integrais, visto que existem tabelas disponíveis que fornecem as transformadas de Laplace das funções mais comuns. Estas funções combinadas com o uso de propriedades das transformadas permitem que os problemas mais comuns sejam resolvidos. Então, fiquem tranquilos. E, por exemplo, aqui a gente tem uma tabela com as principais funções no tempo e suas respectivas transformadas de Laplace, certo? Então, obter a transformada de Laplace é mais fácil até do que obter a transformada inversa de Laplace, que a gente também vai ver, tá? Então, a gente tendo as funções, a gente também vem acessa aqui a tabelinha, tá? Aqui a gente tem outras funções, ó, seno, cosseno. Lembrando aqui, ó, seno de ômega t, cosseno de ômega t. A gente tem sinais senoidais que a gente estudou lá em circuitos elétricos, tá, galerinha? Temos aqui também outras funções e outras funções. Então a gente vai consultar essa tabela aqui para obter a transformada de Laplace daqueles sistemas que a gente quer representar de forma matemática e que a gente precisa entendê-los, né? Então a gente precisa entender o comportamento desses sistemas, a gente precisa modelar esses sistemas matematicamente, saber as equações diferenciais que os representam. E quando a gente transforma esses sistemas na transformada de Laplace, obtendo sua função de transferência, que é a relação da transformada de Laplace da saída pela transformada de Laplace da entrada, a gente consegue analisar as características, projetar sistemas de controle mais adequados para esses sistemas. Então, gente, é muito comum que a gente aplique as entradas dos sistemas, né? Alguns sinais que são mais comuns, como o impulso unitário, degrau unitário, a rampa unitária, certo? Esses têm o impulso, a gente viu que a transformada de Laplace é 1, o degrau, desculpa, a transformada de Laplace é 1 sobre S, a rampa é 1 sobre S ao quadrado, o seno também, a função seno, cuja transformada de Laplace aqui é ômega sobre S ao quadrado mais ômega ao quadrado, no qual ômega é a frequência angular dessa senoide, e também o cosseno, né, o sinal de cosseno, cuja transformada de Laplace é S sobre S ao quadrado mais ômega ao quadrado. Então, quando a gente quer testar o comportamento desses sistemas, né, normalmente a gente aplica
esses tipos de sinais na entrada. Na prática, eles são bastante comuns de acontecer. Como, por exemplo, muitas vezes a gente quer mudar o set point. O set point é o nível desejado para uma variável que a gente quer controlar. Por exemplo, o nível do tanque a gente quer alterar de 50% para 70%. Então a gente altera a entrada aqui em um sinal muito parecido com esse degrau. Não necessariamente o degrau unitário, mas que vai ter uma amplitude que a gente denominou anteriormente de alfa. Vocês viram que a transformada de Laplace para esse sinal é muito parecida, né? Altera somente aqui o valor. Nesse lugar de 1 a gente tem o A, né? Que é o valor da amplitude. Então, essas são as principais transformadas de Laplace para entradas comuns. E aí a gente pode lembrar novamente que a função de transferência, né, é a representação de uma forma algébrica desse sistema, no qual fica mais fácil para a gente analisar as características para controlar esse processo. E a gente tem algumas propriedades para realizar as transformadas de Laplace de funções diversas, né? Essas propriedades facilitam para nós calcularmos as transformadas de Laplace dessas funções, né? Uma delas que a gente tem é a linearidade, né? Nesse caso, se a gente tem duas funções no tempo que têm transformadas de Laplace, que a gente pode encontrar por aquela tabela, né? A transformada da soma dessas funções no tempo é a soma das duas transformadas em separado, certo? Então aqui a gente tem duas funções que têm transformadas de Laplace que a gente pode encontrar naquela tabela, e a gente vai ter que a transformada de Laplace da soma dessas funções vai ser a transformada de Laplace individual de cada uma dessas funções. Nesse caso aqui, essas funções estão sendo multiplicadas por A, f de t por A e g de t por B, né? E a gente vê que isso se repete aqui, né? Isso devido à propriedade da homogeneidade. Então, por exemplo, se a gente tem a transformada de Laplace de 1 mais 2t mais 4t2, a gente pode encontrar naquela tabela, vocês podem ir lá verificar, façam essa comparação, que a transformada de Laplace dessa função inteira, da soma de todas essas funções, é dada pela transformada dos termos individuais na expressão. Então, a transformada de 1 é 1 sobre S, né, que é a função degrau. Aqui vai ser 2 sobre S2 e aqui 8 sobre S3. Temos também, pessoal, a propriedade de deslocamento no domínio S, tá? Essa propriedade é usada para determinar a transformada de Laplace de funções que têm um fator exponencial e é algumas vezes denominada propriedade do primeiro deslocamento. Então, se a gente tem uma função no tempo como essa, na qual, né, a gente tem um fator exponencial como esse aqui, é elevado a t, né, a gente pode encontrar a transformada de Laplace dessa função f de t, deslocando-a em um valor escalar de a, certo? Então, por exemplo, pessoal, se a gente quer descobrir a transformada de Laplace dessa função aqui,
certo? Que tem esse fator exponencial elevado a t, e a gente sabe a transformada de Laplace de t elevado ao quadrado, né? A gente sabe a transformada de Laplace de t elevado ao quadrado. Fica fácil descobrir a transformada dessa função inteira, certo? A gente sabe que a transformada de Laplace pela tabela A.1 é n fatorial sobre s elevado a n mais 1. Então, nesse caso, onde tem s, a gente vai substituir por s menos a. E aí a gente encontra a transformada de Laplace da função que tem deslocamento no domínio S. E a gente também pode ter esse deslocamento, tá, pessoal, no domínio do tempo, tá? Que a gente denomina de segundo teorema do deslocamento. Lá a gente chamava de propriedade do primeiro deslocamento. Lembrar que um sinal atrasado no tempo é quando ele está à direita da origem, tá? Porque ele começa depois, então ele está atrasado. Então, se um sinal é atrasado por um tempo t, certo? Que a gente representa até em maiúsculo, no qual a gente pode lembrar do período, né? Do período de uma onda senoidal, mas nesse caso aqui não é o período, é o deslocamento. Então, sua transformada de Laplace é multiplicada por E elevado a menos S vezes T, certo? Então, se f de S for a transformada de Laplace de f de t, tá? Gente, aqui tá errado, vou corrigir aqui para vocês verem, certo? É só um momentinho aqui. Aqui é f de t, tá? F de t. Então a gente vai ter que a transformada de Laplace vai ser elevado a menos s vezes t vezes f sobre s, tá? Isso aqui é a forma como ele representou matematicamente o deslocamento dessa função, certo? Nesse período t, nesse tempo de atraso t, tá? Então, a propriedade do deslocamento do domínio do tempo pode ser aplicada a todas as transformadas de Laplace. Portanto, para o impulso que é atrasado por um tempo t, para obtermos a função impulso deslocado atrasado nesse tempo t, né, que a gente representa dessa maneira, a gente pode até desenhar aqui, né, já que o impulso é essa função aqui. Certo, meu povo? Esse aqui é o impulso. Então, o impulso atrasado no tempo considerando que aqui é t, certo? Então, a gente representa no domínio do tempo dessa maneira o atraso. Vai ser a transformada de Laplace do impulso, que é 1, né, multiplicada por E elevado a menos st, resultando em E elevado a menos st como transformada da função atrasada. Então, pessoal, a partir dessas propriedades, a lógica para as demais é muito parecida, né? Então, para funções periódicas, nesse caso aqui a gente tem
essa função, esse primeiro período aqui, se a gente tem a transformada de Laplace desse primeiro período, para a gente encontrar a transformada de Laplace dessa função que se repete, a gente vai multiplicar a transformada de Laplace do primeiro período por 1 vezes 1 sobre 1 menos e elevado a menos st. Então, se a gente consultar a tabela da transformada de Laplace, a gente sabe que a transformada de Laplace para um pulso retangular é 1 sobre S vezes 1 menos e elevado a menos st sobre 2. Então, para encontrar a transformada de Laplace dessa função que se repete a cada período t, a gente vai multiplicar por 1 sobre 1 menos e elevado a menos st. Resolvendo, a gente encontra que a transformada de Laplace para essa função retangular, que se repete a cada período t, é 1 sobre s vezes 1 mais e elevado a menos s vezes t sobre 2. A gente também tem uma propriedade bastante importante, tá, pessoal? Que são os teoremas do valor inicial e do valor final, certo? O teorema do valor inicial pode ser enunciado como: se uma função de tempo ft tem uma transformada de Laplace f de s, certo? Que a gente vai poder encontrar naquela tabelinha. Então, no limite para o qual o tempo tende a zero, isso no domínio do tempo aqui, ó, a gente vai ter que o valor da função limite vai ser igual ao limite de S vezes a transformada de Laplace de f de t, que é f de s, certo? Quando S tende a infinito. Então, a gente tem essas duas situações aqui como igualdade. E para que a gente quer saber isso, né? Como eu já havia falado, a gente fazer esse tipo de análise num domínio de Laplace é mais fácil, né? A gente calcular o limite de S vezes f de S quando S tende ao infinito vai ser mais fácil, porque para cá a gente precisaria saber o limite de todas as funções no tempo quando t tende a zero. E quando a gente está no domínio de Laplace, fica mais fácil de fazer esse cálculo. Então, por exemplo, o valor inicial da função que resulta na transformada de Laplace 3 sobre s mais 2, certo? Digamos que a gente tem uma função de transferência de um sistema que seja 3 sobre s mais 2, para a gente calcular o valor inicial, certo? A gente pode fazê-lo aqui no domínio de Laplace, fazendo s tender ao infinito dessa função, multiplicando por s aqui, não esquecer. E aí a gente vai ver, né, se a gente for fazer o limite, a gente vai ver que s vai tender ao infinito, conforme s tende ao infinito é 3, certo? Ou seja, o valor vai ser 3. Então a gente pode encontrar, pessoal, a transformada de Laplace da derivada de uma função de maneira muito similar ao que a gente vem fazendo, aplicando as propriedades para cada caso, certo? Quando a gente quer encontrar a transformada de Laplace da derivada de uma função f de t, a gente vai ter que ela vai ser s vezes f de s menos f, que é a função no tempo, para t igual a zero, certo? Então,
Por exemplo, a transformada de Laplace aqui dessa equação diferencial 2 dx dt mais x igual a 4 vai ser 2 vezes a transformada de Laplace da derivada da função no tempo, que vai ser s vezes x de s, menos x no tempo para t igual a zero, certo? Mais x de s, aqui a gente está aplicando a propriedade da linearidade, né? Já que a gente tem a soma de duas funções no tempo, né? Para encontrar derivadas vai ser a soma individual, vai ser a transformada de Laplace individual de cada uma delas, e a transformada de Laplace de 4, que é igual à transformada de Laplace de 4, que vai ser 4 sobre S. Nesse caso aqui, é porque a transformada do degrau é 1 sobre S. Como a amplitude aqui é 4, então fica 4 sobre S. Se a gente tem condições iniciais nulas, isto é, x igual a zero no instante t igual a zero, então a gente simplifica aqui de maneira que a gente pode isolar x de s e encontrar, né, o valor para, para x de s aqui. Para a segunda derivada, a gente vai ter que a transformada de Laplace dessa função no tempo, da segunda derivada, vai ser s ao quadrado vezes f de s, menos s vezes a função no tempo no instante t igual a zero, menos a derivada dessa função no tempo também para o instante t igual a zero, certo? Então, essas são as formas de se encontrar as derivadas para uma função no tempo. Aliás, essas são as formas para encontrar a transformada de Laplace das derivadas de uma função no tempo. E para a integral de uma função no tempo, a gente vai ter que a transformada de Laplace dessa integral no tempo vai ser 1 sobre s vezes f de s. Por exemplo, a gente tem a transformada de Laplace da integral da função de e elevado a menos t entre os limites 0 e t. A gente sabe que a transformada de Laplace dessa função é 1 sobre s mais 1. E aí a gente multiplica aqui sobre 1 sobre s. E aqui a gente tem um resumo, tá, das transformadas de equações diferenciais e integrais quando todas as condições iniciais são nulas, tá? Porque lembrar que para a derivada, aqui a gente tem, além, no caso da primeira derivada, né, a gente, além de ter s de f de s, a gente tem aqui mais a função no tempo para o instante t igual a zero, o valor inicial daquela função no tempo. E aqui também a gente tem para a derivada segunda, tá? Sendo que aqui a gente tem um resumo quando todas as condições iniciais são assumidas no... Então aqui, gente, temos um circuito elétrico no qual a gente tem em paralelo, né, três elementos passivos, um capacitor, um resistor e um indutor, tá? Se a gente for analisar esse circuito, né, a gente pode estabelecer, né, uma relação para ele. E a gente pode observar aqui, né, que se a gente aplica a primeira lei de Kirchhoff, a corrente dessa função, dessa fonte de corrente vai ser igual à soma das correntes em cada um dos ramos,
a corrente no capacitor, a corrente no resistor e a corrente no indutor. A gente está analisando aqui esse circuito de uma forma um pouquinho diferente da que a gente costumou analisar lá em circuitos elétricos, né? Lá a gente transformava o circuito para o domínio da frequência e analisava como se os valores do capacitor, da resistência e do indutor fossem fixos, né? Já que a gente teria o valor do ômega, né, da fonte de corrente, isto é, da frequência angular, e aí a gente teria valores de impedância para o capacitor, para o resistor e para o indutor. Em uma situação como essa, por exemplo, a gente poderia achar o valor dessas três impedâncias em paralelo, de maneira que a gente conseguiria encontrar o valor aqui dessa saída que a gente deseja, né? Dessa incógnita que a gente deseja encontrar, que é V de T, né? Que é o valor da tensão sobre esses elementos que estão em paralelo. Aqui a gente fez um pouquinho diferente, né? A gente sabe que o valor da corrente sobre o capacitor é C vezes dV dt, a derivada da tensão sobre esse capacitor. A corrente no resistor vai ser, aplicando a lei de Ohm, vai ser V sobre a resistência. E a corrente no indutor vai ser 1 sobre L vezes a integral de V dt. Isso tudo igual a I de T. Aplicando a transformada de Laplace a essa equação diferencial, assumindo todas as condições iniciais como nula, a gente vai ter que, para a derivada, a transformada de Laplace vai ser S vezes V de S, né, multiplicado pelo valor da capacitância, né? Aqui a gente pode ver essa relação direta também da transformada de Laplace, e aqui quando a gente aplica a propriedade para a integral de uma função no tempo para encontrar a transformada de Laplace. Considerando que a saída é V de S, né, e a entrada é I de S, fazendo aqui a organização desses coeficientes, a gente encontra a função de transferência para aquele circuito, para aquele sistema, certo? E aí, pessoal, a gente tem aqui uma equação algébrica que mais à frente a gente vai poder analisar essa função algébrica e encontrar algumas características para aquele sistema, encontrar as formas de controlar aquele sistema de acordo com o que a gente deseja. Então, pessoal, vamos resolver aqui alguns exercícios, porque facilita o entendimento por vocês de como encontrar a transformada de Laplace de algumas funções, certo? Estou aqui passando os exercícios. Essa questão 2 não traz apenas uma função no tempo, mas uma equação diferencial que representa um sistema. No quesito A, um sistema hidráulico, no quesito B, um sistema massa-mola amortecedor. Podemos relembrar, né, o que já foi falado aqui algumas vezes, que o principal objetivo de a gente estar utilizando a transformada de Laplace é justamente para encontrar as funções de transferência, certo? Dos diversos tipos de sistemas dinâmicos. Conforme eu havia falado, né, na aula síncrona, a gente tem uma disciplina que é só para a gente modelar esses sistemas dinâmicos. Ou seja, a gente tem
um, um sistema e a gente consegue extrair o modelo matemático dele, de maneira que a gente pode estudar esse sistema, entender o comportamento do sistema e, no caso aqui da teoria de controle de processos, chegar a controladores que sejam mais interessantes a depender da aplicação que se deseja. E por último aqui a gente tem um sistema de um circuito elétrico, tá, que a gente estudou de uma outra maneira lá na teoria de circuitos elétricos. Então eu vou levar esses exercícios lá para o Microsoft OneNote, né, porque fica mais fácil de eu escrever. Então, pessoal, a primeira atividade pede para a gente determinar as transformadas de Laplace das seguintes funções, né? A primeira, no quesito A, pode escolher aqui a caneta, certo? A gente tem a função f de t igual a 2t. Então, a transformada de Laplace de 2t vai ser igual a 2 vezes a transformada de Laplace de t, que aí a gente vai olhar aqui na tabela, certo? Da transformada de Laplace. Das transformadas de Laplace das funções. Qual seria, né? Aqui a gente olha que essa função é a rampa unitária e que a transformada de Laplace dessa função é 1 sobre s ao quadrado. Então, voltando lá para a atividade 1, a gente vai ter que a transformada de Laplace dessa função vai ser 2 vezes 1 sobre s ao quadrado. Então, a gente tem que f de s é igual a 2 sobre s ao quadrado. Somente, eu vou dar uma olhadinha aqui de novo, é isso mesmo. O quesito B, né? A gente tem que a função f de t é igual a seno de 2t. Tá, gente? Olhando a tabela de transformadas de Laplace, né? A gente procura aqui a função sinoidal no tempo, encontramos aqui esse item 16, certo? E a gente pode observar que aquele 2, né, é a nossa frequência angular, 2 radianos por segundo. E aqui a gente tem a transformada de Laplace dessa função sinoidal. Então, basta a gente colocar lá, substituindo esse ômega por 2. Então, temos o seguinte. Eu vou colocar a resposta aqui de forma direta, tá, gente? Sempre é bom vocês desenvolverem isso. É como se vocês estivessem fazendo uma prova dissertativa. Vamos ver se eu lembro. Eu acho que... Não, não é isso não. Eu acho que... é isso aqui.
Deixe-me ver. Exatamente. Então, substituindo esse ômega, né? Esse ômega aqui por 2, a gente vai ter o seguinte. 2 sobre S ao quadrado mais 4. E não, tem a D também, né? A C, vamos lá. A C, a gente tem um impulso unitário no instante t igual a 2 segundos. Então, a gente tem uma função impulso. Vou desenhar melhor aqui. Que a função impulso a gente representa dessa maneira aqui, né? A gente diferencia, sendo que está deslocado, né, em 2 segundos. Então, a gente precisa, além de ver a tabela, precisa acessar as propriedades que a gente viu aquele segundo deslocamento. É o segundo deslocamento, não é o primeiro, tá, pessoal? Então, a transformada de Laplace do impulso é 1, né? E se a gente for olhar aqui nas propriedades, né? Vamos lá, aqui, não aqui. Se a gente for olhar aqui nas propriedades, a gente vai ter que vai ser a transformada de Laplace de impulso, que é 1 vezes e elevado a menos st. Então, voltando aqui, a gente vai ter que, nesse caso, a gente representa assim a função, né? E aí a transformada de Laplace vai ser E elevado a menos st, tá? Sendo que aí nesse caso a gente sabe que o nosso t aqui, ó, é 2. Então a gente fica com E elevado a menos 2s. Tem hora que eu escrevo S assim, tem hora que eu escrevo S assim, mas aí vocês estão alertados e já sabem. A próxima função é o seguinte, 4dx dt. Tá? E a gente quer saber a transformada de Laplace disso. No caso, o x é igual a 2 para t igual a 0. E a transformada de Laplace dessa função, a gente vai verificar as propriedades. Nesse caso aqui, fica S de f, S vezes f de S menos f de 0, certo? Então fica S vezes f de S. Só um momentinho aqui, porque aí ficou... Essa representação ficou estranha, né? Então vou corrigir aqui. No caso, a transformada de Laplace de f de t vai ser igual a 4, certo? Vezes f de S menos f de 0. Lembrando aqui da propriedade de homogeneidade, né?
que aqui eu me esqueci de colocar o 4 aqui dentro, mas aí eu já posso passar aqui para fora, certo? Então, fica igual a 4f de s. No caso, a função aqui f de 0 fica igual a 2, tá? Então fica menos 4 vezes 2. Então fica só uma questão que eu na representação eu confundi aqui, né? Porque aqui a gente tem a função de x em relação ao tempo, então não é f de t, tá, galera? A gente pode corrigir aqui, vou até colocar em vermelho, só para a gente respeitar essa questão de nomenclatura. Então, na verdade, é x de t igual a 4 dx dt. E aqui a gente fica com 4 vezes x. Não, aí errei. Errei, vou corrigir. Irei corrigir. Só desatenção aqui. Não façam isso que o professor fez. Então fica. Vou colocar tudo dentro aqui, já que 4x de t, certo? E aqui fica. Aí eu vou já substituir na resposta 4x de s menos 8. E aí deixa eu ver qual é o último. O último é esse aqui. Bora lá para o último. Está em função de x, né? Então, x de t é igual a 3, a derivada a segunda, né? 3 vezes a derivada a segunda. 3 vezes ok. Quando x igual a 0 e dx de t igual a 0, então todas as condições iniciais são assumidas como nulas, tá, galerinha? Então, nesse caso, a gente vai ter essa e essa parte assumidas como nulas. Bora lá. Então, a transformada de x de t vai ser igual a 3 vezes s ao quadrado x de s. Então, para a próxima questão, ele pede para a gente achar a função de transferência para os sistemas seguintes, né? A gente sabe que a função de transferência g de s é igual à transformada de Laplace da saída sobre a transformada de Laplace da entrada. Lembrar que a literatura que a gente utilizou nesses sliders fez justamente a representação trocada, chamou a saída de x de s e a entrada de y de s, tá, galerinha? Então, mas isso é só uma questão de aqui é saída, né? E aqui é nossa
entrada. Mas isso é só uma questão de denominação, até porque aqui, ó, as variáveis para esse sistema hidráulico de entrada, esse Q representa a vazão, né? E o H representa a altura, certo? Então, o H que é a nossa saída. A gente tem que ter atenção que sempre na parte de cima é transformada de Laplace da saída e aqui na parte de baixo é transformada de Laplace da, da entrada. Então essa que é a nossa função de transferência, que vai representar nesse caso aqui um sistema hidráulico. É a partir dele que a gente pode fazer estudos sobre o comportamento de encher esse tanque, secar esse tanque, é depender do tipo de entrada que a gente utilize. Aí a gente pode lembrar que tem alguns principais tipos de entrada que a gente pode utilizar nos sistemas. O impulso, o degrau, a rampa, tá? Então, vamos lá. Encontrar a função de transferência desse sistema. A gente aqui vai representar essa variável aqui no domínio de Laplace como Q de S. Aqui, esse A da área representa a área, né? Então, esse dHdt a gente vai ter o seguinte, que a transformada de Laplace vai ser S vezes H de E. Deixa eu corrigir aqui. Aqui muito provavelmente não tem dizendo que as condições iniciais são nulas, tá, galera? Mas a gente vai considerar como. Só para facilitar o nosso cálculo aqui. Então, aqui vai ser S vezes H de S. Vou até corrigir. S vezes H de S. Mais densidade, gravidade, raio vezes H de S. Então, aqui a entrada, né? Vou colocar em evidência o H de S, certo? E aí fica o seguinte, fica A de S mais vezes H de S. Estou colocando em evidência o H de S. Aqui eu só vou fazer essa soma aqui de modo que fique mais fácil o nosso entendimento. Então, já que a função de transferência é saída, né, por entrada, ou seja, H de S por Q de S, a gente vai ter que a função de transferência é isso aqui, ó.
Tá, pessoal? Então, essa aqui é a nossa função de transferência para esse sistema. Por último, gente, vamos na próxima aula falar sobre a transformada inversa de Laplace, que também tem uma função bastante necessária caso a gente tenha a função de transferência e deseje traçar o comportamento desse sistema no tempo, né? Então a gente faz a transformada inversa de Laplace. Até a próxima videoaula.